Mais um Pode Mãe no Ar. Vamos lá. Eu com o troféu de 2024. Portanto, conto com a sua colaboração em 2025. Inscrições abertas. Tá aqui embaixo o site. Você entra no site, é bem rapidinho. Clica na categoria Família Infantil. Pode Mãe. Acabou, finalizou a votação. Conto com você. Este ano, a gente quer subir aí um degrauzinho, tá bom? E o seu voto é muito importante pra gente. Muito obrigada. Qual é a temática deste episódio? Complicado. Muitas mães passam por isso. E tem que viver o luto. A gente, às vezes, quer diminuir as dores e não vale a pena. Eu trouxe uma psicóloga, Natália, especialista em luto. Confesso que eu não sabia que existia essa especialidade. Natália, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você vir aqui, né, dividir conosco. E conta um pouquinho sobre essa especialidade de luto e um pouquinho da sua carreira também, para a gente entender. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, o espaço para estar aqui falando desse assunto que é um assunto meio espinhoso, mas é necessário a gente falar porque a gente entende que a gente só consegue ressignificar as coisas a partir do momento que a gente dá voz para elas e espaço, né? Eu sou psicóloga, eu me formei em 2008, já tem um tempinho, e durante bastante tempo eu fui aquela psicóloga que saí da faculdade e fui trabalhar direto com RH, porque é aquela coisa que funciona mais depois da faculdade, dá mais, até mais grana, a gente imagina, né? Ah, tá. A gente imagina que dá, né? Mas, a gente enfim, imagina muita coisa. Imagina muita coisa quando a gente sai da faculdade, né? Quando a gente está recém-formado. E comecei a entender que ali não era o meu espaço e aí um pouco depois eu decidi ir para a clínica. E quando eu fui para a clínica, uns 2 anos depois, eu engravidei. E essa gestação, ela resultou num processo de aborto espontâneo. Tá. Né? E eu vivenciei... Que é muito mais natural, né, Natália, do que a gente imagina. É muito. E quando a gente está falando de aborto espontâneo, a gente está falando naquele primeiro trimestre. Isso, tá. Isso. O aborto, né? Ele é considerado... A terminologia aborto, a gente considera até mais ou menos as 20 semanas de gestação. Tá? Depois a gente chama de óbito fetal. E aí, esse bebê, ele já leva o nome de natimorto. Né? Que é um bebê que nasce sem vida. Aí precisa fazer parto, precisa induzir parto. Quando esse bebê morre depois das 20, 22 semanas. Eu falo 20, 22 semanas porque a literatura ela diverge um pouquinho na definição desse tempo. E aí por isso que tem um pouquinho essa diferença. Mas aborto até as 20, 22 semanas. Tá, só para eu entender, quando o feto, né, 20, 22 semanas, de 20 em diante, né? É isso, de 20 em diante, é natimorto a terminologia. Isso. A mãe precisa registrar essa criança? Precisa. Depois dessas 20, 22 semanas, precisa. E aí precisa enterrar mesmo? Precisa. Tem alguns critérios, né? A legislação, ela diz o seguinte, que... a partir de 20 semanas, tá? Aí a legislação diz 20 semanas, ou o feto pesando mais do que 500 gramas ou medindo mais do que 25 centímetros, tá? Então, aí precisa ser feito o funeral, precisa ser registrado, e aí esse bebê, ele tem uma certidão, né, que não é uma certidão de nascimento, é uma certidão de natimorto, mas a gente já teve algumas modificações, principalmente aí por conta da Lei 15.139, que saiu recentemente, né, que é a lei da humanização ao luto materno e parental. E esta lei, ela preconiza que o nome do bebê, ele saia nessa certidão de natimorto, porque antigamente a gente tinha só
uma certidão que dizia assim, certidão de natimorto, e aí não tinha nome, nada disso. Então, a gente tem algumas coisas que estão mudando, a gente tem avançado um pouco mais em termos, assim, de políticas públicas, né? E isso é muito bom, né, Natália? Com Porque certeza. eu vejo aí uma preocupação com a saúde mental das pessoas, né? Sim. Das mães, enfim. E aí, e isso é humano, né? Com certeza. Isso é humano. Com certeza. Porque você perdeu, eu perdi. É normal, mas é dolorido. Com certeza. Né? E eu conheço muitas mães que perderam, muitas mulheres que perderam o filho. Então, quer dizer, por mais que seja normal, como se fosse um grão que não vingou, a gente trazer um pouco para, né, a parte agro, para ficar um pouco mais feliz. Eu fiz isso, tá? Tudo bem, tem coisa que não semeia e não germina e tal. Uhum. Mas é uma dor. É uma dor certeza. que a gente não pode esquecer. Então, quando tem essa lei, eu fico feliz, né, por essa novidade, porque é tudo muito novo ainda. Sim. E essa responsabilidade em cuidar do outro, né? Sim. E entender a dor dessa mulher. E você me falou também que o luto tem uma faculdade agora. Me conta. A gente tem agora, desde fevereiro desse ano, a gente tem uma pós-graduação em luto perinatal aqui no Brasil. É a primeira pós-graduação em luto perinatal que foi lançada aqui no Brasil. Antes, assim, a gente tinha alguns cursos de formação, de menos horas, né? E eu fui convidada para coordenar essa pós-graduação e sou professora também dela. E tá muito legal, né? É uma pós-graduação do Instituto Mater Online, né? Olha, que legal. E é uma pós muito legal que a gente tenta trazer, assim, né? Todo o processo, a minha preocupação, né? Eu falo que, assim, né? A minha preocupação, além de acolher as mães, né? Que passam por essa experiência, é também capacitar os profissionais. Porque eu bato muito na tecla, eu falo que eu sou meio que a chata dos profissionais de saúde, sabe? Em todos os lugares que eu vou desenvolver algum trabalho, que eu faço algum trabalho voluntário, enfim, eu sempre sou a pessoa que estou nesse olhar voltado para os profissionais de saúde. É claro que as mães, né, as pessoas, as famílias, elas também precisam desse olhar e, sem dúvida nenhuma, precisam. Mas, se a gente não capacitar os profissionais de saúde, habilitar esses profissionais de saúde para lidar com essas famílias, a gente não consegue fazer esse acolhimento. Então, a gente precisa ter esse olhar voltado para os profissionais para eles saberem o que fazer diante de uma situação como essas. O acolhimento é realmente a palavra, né? É muito importante. Sim. É muito importante. Se não for capacitado, a gente não consegue efetivamente dar a mão aí. Exato. E é o momento que a gente precisa, né? Dar a mão. Mas você tem um consultório? Eu tenho. Eu atuo no consultório. E você só faz luto? Eu faço. A grande maioria dos meus pacientes são todos pacientes do luto, né? Tá, são todos e aí pacientes... mesmo que seja bebê, feto... Isso. É porque assim, né? A gente considera luto... muita coisa diz respeito ao luto. Sim, né? é verdade. Às vezes o luto, ele não diz respeito somente à morte, né? Ele diz respeito, às vezes, a perda de um emprego, a mudança de uma casa... Um divórcio, né? A gente vivencia... Um amigo que, de repente... Não é mais. Isso. O luto, ele diz respeito a qualquer tipo de perda significativa que a gente viva, né? Hoje, eu tenho um olhar mais voltado para o luto perinatal, né? Que são mães que perdem seus bebês, famílias, na verdade, que perdem seus bebês. Eu tenho um olhar mais voltado para isso. Que começou um pouquinho, né? Pela minha vivência, né? E foi tomando forma também depois com a minha própria maternidade, né? Porque quando eu me tornei mãe, né? Quando eu comecei a desempenhar mesmo a minha função de mãe, porque eu me tornei mãe com o meu primeiro, mas eu comecei a desempenhar a minha função de mãe, né? Com o meu segundo. E quando o meu segundo veio, eu vivi um puerpério muito difícil, né? E que eu vivenciei também muitos lutos. O luto de uma mulher que eu era e não pude mais ser, né? Uma série de coisas. E daí eu comecei a pensar, né? Que eu acho que eu deveria transformar isso em propósito. E quando eu não entendo muitas coisas, eu falo que eu vou estudar.
né? E aí foi quando eu entrei numa pós-graduação em psicologia perinatal, por esse mesmo instituto que hoje eu sou professora, né? Que legal. E eu fiz essa pós e depois eu fui fazer uma pós em luto. Então eu fiz 2 pós-graduações, né? E aí eu fui convidada, né, pelo Instituto Mater Online, e aí eu organizei uma pós-graduação em luto perinatal. Tá. Que é voltado para a capacitação, orientação desses profissionais de saúde para atuarem com essas situações, né? Porque às vezes a gente tem algumas questões que precisa de uma intervenção um pouco mais imediata, sabe? Às vezes lá no hospital, quando a mulher acabou de perder, quando acabou de passar pelo processo ou, né, da curetagem, da aspiração ou do parto em si. Quando você recebe também a notícia... Quando recebe a notícia... Pelo menos no meu caso, quando eu recebi a notícia, foi de uma forma muito fria. Ah, sim. Que depois eu tentei entender que era normal e por isso que eles foram frios. Mas foi muito frio. Eu falo... Você, seu coração... Não, o seu feto não... O seu feto, né? Seu não feto. era meu filho, entendeu? É o seu feto. O seu feto não tem coração. Vai ter que fazer curetagem e tirar. Sei lá, eu tinha 15 semanas. Uhum. E eu não entendi. Porque eu acho que você toma um choque, né? No fundo, a gente estuda. A gente não não sei o que está acontecendo. Você sabe, você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Sim. A verdade é que eu acho que o cérebro bloqueia, né? Na hora. Eu não entendi. Aí eu falei, né? Não entendi. Não tem vida o seu bebê. Não vai ter gestação. Uhum. Pode sair da sala, por favor? Sim. Uhum. Sabe quando você sai da sala e olha pro nada? Sim. Então, eu acho que o acolhimento, a explicação, treinar estes profissionais é fundamental, porque não é uma notícia que você quer receber. Então, se não é uma notícia que você quer receber, é diferente de, parabéns, você tá grávida, né? Às vezes as mulheres não querem receber, mas enfim, né? Sabe como engravida. Então, também, né? Existe preservação, mas esta é uma notícia que você não quer receber. Uhum. Não quer. A pessoa que vai informar, ela já tem que estar com isso muito claro no cérebro, né? No discurso, na linguagem. Exato. E a gente tem, inclusive, né, uma parte, né, dessa capacitação, dessa orientação, que é direcionado para a comunicação de notícias difíceis. Porque esse profissional, ele precisa saber comunicar. Sim. Né? Ele precisa... Você falou assim, eu entendo... Vai aliviar, vai melhorar? Não é isso. Não é disso que a gente está falando. Você falou assim, né? É normal. Eu entendo que é normal. Eu falo que, assim, normal não é, mas acontece. Tá. Né? Porque eu não vejo como normal, né? Eu tenho até minhas questões quando fala em humanização, né? Ao acolhimento ao luto perinatal. Porque como que a gente precisa humanizar aquilo que deveria ser do humano? Né? Porque nós somos humanos. Deveria ser do humano. É verdade, a gente não é robô. Não somos IA. Né? Só que, assim, eu entendo que tem uma série de coisas, tem uma série de camadas, né? Hoje o nosso sistema, né, das instituições, principalmente dos hospitais, muitas vezes eles não têm estrutura, né, para se prestar esse acolhimento, né? Mas acho que, assim, a gente precisa começar de alguma forma. Eu acho, isso, é um movimento, vamos chamar assim, que precisa ganhar força. E aí já temos um mês específico, me conta, que eu fiquei muito feliz com isso. Né? Além dessa questão da legislação, nós temos um mês de conscientização, é isso, Natália? Isso, que é outubro, hein? Estamos chegando lá. Estamos chegando. O próximo mês, ele é o mês da conscientização às perdas gestacionais, perinatais e neonatais. Tudo que envolve a perda durante a gestação e nas primeiras semanas aí pós o nascimento, que é o chamado Outubro Rosa e Azul. E nós temos um dia específico, que é o dia 15 de outubro, que é o dia da conscientização. Esse movimento foi um movimento que surgiu, né, no exterior, né, lá no Reino Unido. Eles começaram com essa ideia e aí foi trazida essa ideia aqui para o Brasil. Por que eu estou falando do Reino Unido? Porque no Reino Unido existem protocolos muito bem estabelecidos para o acolhimento ao luto perinatal. Olha que né? legal. Então, assim, existem legislações que são muito fortes lá e são cumpridas. É um trabalho muito bonito de se ver. Cumpridas é muito importante. É um trabalho muito bonito de se ver. E assim, aqui no Brasil, a gente teve recentemente
o sancionamento, né, a sanção da Lei 15.139, que é a política de humanização ao luto materno e parental, que foi votada, foi aprovada, o presidente assinou e a lei entrou em vigor agora em agosto. Então, teoricamente, né, porque ela foi aprovada... Nossa, ela é bem nova, né, ela foi aprovada em maio e aí tem 90 dias para entrar em vigor. Então, teoricamente, nesses 90 dias, as instituições elas já precisariam estar prontas para atender a lei, sim, né? Sim. Mas a gente sabe que isso não acontece na vida real. Não funciona muito bem aqui, né? Desse jeito. Mas a gente vê que tem uma movimentação. Eu vejo pelas minhas pacientes. De ter a lei já é legal, de ter essa pós-graduação específica, né? É o que você falou, é um movimento que tem que expandir. Tem que crescer, porque a gente fala que assim, né, para a gente poder cobrar melhorias, a gente precisa de políticas públicas. Se a gente não tem políticas públicas, não dá para a gente cobrar. Então, assim, a lei é o primeiro passo, né? Então, teve todo um movimento de instituições, projetos, movimentos de todo o Brasil, né, que atuam com a questão do luto perinatal, que participaram ativamente da construção dessa legislação, né? E, finalmente, ela foi aprovada, foi assinada e agora ela já está em vigor. Então, ela já estando em vigor, a gente tem como cobrar. Sim. Né? Se uma instituição. Devemos. Exato. Se uma instituição deixa de fazer alguma coisa que está lá na lei, se o cartório não quiser colocar um nome lá na certidão de natimorto, a gente pode reivindicar. Sim. Né? A gente pode reivindicar porque isso agora está na lei, né? São direitos que essas famílias enlutadas têm e que, para quem olha de fora, pode parecer algo... mas para que vai colocar o nome do bebê na certidão? Mas era o nome. Sim, acho justo. E para o processo de luto dessa família, isso é muito importante, né? Porque concretiza, né, a existência desse filho. Sim. Mesmo que seja para pôr um ciclo muito curto. Sim, né? Sim. Mas é isso. É a história daquela criança, é a história daquela família. Exato. Até passar por isso é a história daquela família. Isso. E a gente está falando de perdas que são muito invisíveis. Então, tudo que for feito para trazer para a visibilidade vai ser muito importante para essa família poder ressignificar o seu luto de uma maneira mais saudável. A gente fala que assim, o trauma na perda de um bebê, ele tem que ser apenas pela morte. Sim. E não pela falta de assistência ou má assistência. Sim, concordo. Né? Sim. A gente tem que, de fato, lutar, né? Para que não tenha essa banalização. Sim. Hoje a gente considera, né, o luto... Trate o luto como uma gripe. Isso. O luto perinatal, ele está dentro, né, do escopo do que a gente chama de lutos não reconhecidos, que é um luto que é definido, né, pelo teórico que traz essa teoria, é um luto que não é validado socialmente. Ele não pode ser validado, ele não pode ser sentido, ele não pode ser expressado, né? É verdade. E aí, o que acontece? É como se você não tivesse direito de sofrer. Isso. E aí, o que acontece, né, com essas famílias que vivenciam esse processo? Elas acabam vivendo em silêncio. Sim. Né? Porque sozinha. Elas são tão invalidadas que elas falam, deixa eu ficar quietinho aqui, porque é melhor. Né? E a gente segue, né? Vamos tentar de novo. E a gente sabe... não precisa chorar. E assim, né? Não, assim. não precisa sofrer por causa disso. É só tentar de novo. Daqui a pouco você tem outro filho, tá tudo bem, tá tudo certo. Exato. E de fato você tem outro filho e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tá tudo bem, tá tudo certo com este filho. Exato. Que você de fato pariu. Com aquele não tá tudo bem, tá tudo certo. Ele não ocupa o lugar daquele. Não ocupa. A gente gravou um episódio recente também, de uma mãe, tudo bem, o filho dela morreu com 16 anos, ele tem até um livro. Ele escreveu um livro antes da morte, chama Ainda Humano, para refletir sobre questão de IA. É muito, muito interessante, muito interessante o episódio. E ela falou isso, eu tenho uma outra filha, não substitui, não tem nada a ver. Mas aí, assim, você entende porque ele tem 16 anos. Aí a população, de uma maneira geral, entende a dor desta mãe porque ele faleceu com 16 anos. E óbvio que o tempo que ela viveu com esse filho
ela sente saudade, o dia a dia. Eu entendo, né? Óbvio, a dor desta mãe. Mas o fato de você ter perdido um feto, né? Não invalida a dor. Não. Você sabe que uma provocação que eu costumo fazer para os meus alunos quando eu dou aula é assim. Você imagina uma pessoa que você, né, ama muito e que você tem uma convivência com ela, né? Você ama muito e você tem uma convivência muito bacana com ela. Essa pessoa morre, né? Ou essa pessoa desaparece. E junto com ela vai toda a história. Sim. Você é apagada da sua memória. Toda a história que você viveu com ela. Como você se sentiria? Né? Porque é exatamente isso que a sociedade faz, né? Com essas famílias que perdem os bebês. Elas apagam a existência deles. Né? Vamos pro próximo. Vamos para a próxima gestação. E daqui a pouco tá tudo bem. O que eu ouvi muito isso. Não se preocupa. Daqui a pouco você engravida de novo, fica tudo bem. Mas assim, parece que era um discurso padrão. Todo mundo me falava exatamente a mesma coisa. Não fica triste não, daqui a pouco você engravida de novo e fica tudo bem. E fica tudo bem. E, de novo, fica, né? Fica. Minha filha mais velha tem 13, vai fazer 14 agora em novembro. E fica tudo bem. Ela tá bem, graças a Deus. Ela tem saúde. Mas você nunca mais esqueceu dessa experiência, né? Tanto é que, sei lá, 13, 14 anos depois, você tá aqui, né? Sim. Falando dela. Não, e eu lembro da notícia. A forma com que foi falado pra mim. Sim. Como se fosse ontem. Sim. Como se fosse ontem. E aí dá importância, né? Porque a gente precisa criar espaço, né? A gente precisa sensibilizar mais os profissionais, né? Porque muitas vezes essas falas que você trouxe não fica assim, logo você tem outro, vem dos próprios profissionais. Sim, também. Né? Mas vem da família. Né? Vem do marido. Por que tá chorando? Porque pra ele talvez não fosse nada, porque o homem, tudo bem, eu entendo, de novo, eu sou uma pessoa que eu entendo. Às vezes, o homem demora um pouco mais para entender o filho, né? Normal. Eu realmente acho normal, porque tá na sua barriga, né? Então é um processo mais da mãe inicialmente. Não que o pai não goste, pelo amor de Deus, não é nada disso. O pai ama, o pai ajuda, o pai cuida. Na verdade, não ajuda, né? Não ajuda coisa nenhuma. É obrigação do pai cuidar do filho pai, assim né? como da mãe. Tem que ser pai, né? Não é que o pai ajuda, o pai cuida do filho. O pai é pai. Ama o filho, lógico. Ama como a mãe, às vezes até mais do que a mãe. Eu sei que tem pais que amam mais, imagina. Mas o processo inicial é da mulher. É da mulher. Sim. E o homem, ele sente menos. E aí me corrija, viu, Natália? Por favor, se eu estiver errada, que você é especialista em luto, se o homem de fato sente menos esse trauma. E não é porque ele sente menos que ele não vai dar a mão pra mulher. Sim. Eu acho que também tem que colocar, ter essa consciência, né? O marido, o companheiro, enfim. Na verdade, assim, né? Vai depender muito de diversos fatores. A questão do homem sentir ou não sentir. Do quanto que esse homem, ele desejava também aquele filho junto com aquela mulher. Do quanto que aquele homem, ele realizou a gravidez junto com a mulher. Porque a mulher, ela sente no corpo, né? Para o homem, a ficha demora um pouquinho mais a cair, porque não é no corpo dele, né? Mas o que a gente geralmente vê é que... o homem sente, né? Ele só não tem lugar de expressão também. Olha só. Né? De novo, a gente está falando de um luto não reconhecido. De novo. Né? Porque se a gente for pensar, né? Você sabe que eu fiz um trabalho na minha especialização em luto que foi avaliar, estudar o luto do homem, né? Foi para o processo de infertilidade do próprio homem, né? Mas que é um luto. Que é um luto, né? Mas... foi o luto do homem. E aí a gente foi procurar no dicionário o que significava a palavra masculino. E aí no dicionário, hoje, em 2025, nos dicionários mais atuais, a palavra masculino ainda é descrita como que denota força e virilidade. Né? Então, como é que você pode ter espaço de sentir se a sua própria definição... é força. Né? Tem que ser força, virilidade. E a gente vem de todo um contexto... todo homem, né? A gente vem de um contexto, né? Que o homem é aquela pessoa que provê
né? Então, se ele provê, ele não tem espaço para o sentir. O que também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma O coisa é homem uma coisa, provê, outra coisa é tudo outra bem, coisa. Né? E exatamente. Né? E ele pode ser frágil, ele pode sentir dor, ele pode sofrer. Sim. Ele é humano. Ele é humano. Ele é humano. Ele é humano. Né? Mas, de novo, a sociedade, ela vai... né, dizendo pra gente, ela vai Moldando. nas entrelinhas ela vai dizendo o que você pode ou não pode sentir. Ah, homem não chora. Ah, para de chorar, tá parecendo uma mulherzinha, né? Essas frases, né, elas vêm enrustidas, né, de Não, uma... e de pequeno, né? De criança, Exato. de meninos, crianças Exato. e pequenos. E aí, assim, cresce ouvindo. Aí vira um homem, e aí a gente chama o ogro, o bruto. Mas o que essa criança também ouviu lá na infância para se tornar o ogro, o bruto, o sem sentimento? E às vezes nem é sem sentimento, né? Não. É um sentimento só que ele teve que anular na vida. Então, diante da perda gestacional, neonatal, a gente diz assim, a gente precisa sempre considerar o contexto da mãe e do pai. Né? Porque muitas vezes esse pai, ele tá sofrendo tanto quanto essa mãe, né? E você sente isso, você tem ali a experiência disso no dia a dia, né, Natália? Tem. Os pais, eles sofrem tanto quanto a mãe. A questão é que eles expressam menos. Tá. Né? Por conta desse lugar que eles acreditam que eles precisam ocupar, de dar força para a mulher, de dar, né? Eles acabam ocupando uma postura um pouco mais evitativa com relação aos sentimentos. Não, se eu não estiver forte aqui, quem é que vai estar? Eu preciso trabalhar, eu preciso... Né? Mas não significa que ele não esteja sentindo. E o ideal é que, de fato, os dois sofram juntos. Porque precisa sofrer, né, Natália? Conta um pouquinho aqui pra gente. A dor do luto, ela tem que ser vivida? É isso? A gente precisa avaliar o que... Eu sempre falo assim para os meus pacientes que é claro que para a gente sair daqui e chegar aqui, né, a gente tem um caminho, né? A gente tem um processo a atravessar, né? Então, se eu tô aqui vivendo o luto e eu quero chegar aqui, né, e melhorar do meu luto, eu tenho esse processo aqui para atravessar, né? Que vai, né, culminar numa vivência, né? A gente precisa viver, né, todos os processos para a gente poder dar um novo significado, dar um novo sentido para a vida, enfim, né? No entanto, não é todo mundo que banca isso. E quando a gente está falando de luto, a gente precisa levar em consideração o que cada um banca, né? Eu não estou dizendo que as pessoas elas não precisam sentir. O ideal, quando tudo corre bem, é que elas vivam, sim, seus processos e sintam a tristeza e se permitam, né, ficar um dia mais triste. Né? O ideal, né, o que é esperado é isso. Né? Mas nem sempre é isso que acontece. Né? Às vezes, o que a pessoa banca é se enfiar no trabalho. Às vezes, o que a pessoa banca é não falar mais sobre o assunto. Né? Às vezes, o que a pessoa banca é isso. Né? E a gente tem que ter, enquanto profissional que está acolhendo essas pessoas, a gente tem que ter essa sensibilidade de acompanhar. Né? Eu tive uma professora que... Eu gosto muito da frase que ela fala. Ela fala assim, a gente tem que estar com o nosso paciente na fogueira dele, mas sem querer apagar a fogueira dele. A gente precisa ser companhia. Sim, sim. Né? E sendo essa companhia, né? Muitas vezes esse paciente ele vai se reorganizando, né? Quando ele percebe que ele não precisa viver sozinho tudo que ele está vivendo, né? Todo o caos que está acontecendo na vida dele, ele percebe que ele não precisa viver isso sozinho, né? Que tem uma pessoa ali que não vai ficar falando para ele, para de chorar. Para, porque já foi. Você tem que enterrar seu filho. Né? Mas não, tem um paciente ali que está sustentando. Já foi também é ótimo. Tem uma pessoa ali... O que significa já foi? Tem uma pessoa ali que está sustentando, né, o sofrimento junto com ele. Né? Às vezes está até... Eu tô aqui arrepiada. Né? Que está se emocionando, que está sentindo. Né? Porque eu fui a pessoa... Eu sempre fui assim, né? Eu acabei sempre me enfiando muito no trabalho.
pra esquecer as coisas. Mas, assim, também eu gosto da minha profissão, tá? Gosto mesmo, gosto. Eu gosto. Então, mas muitas vezes eu me enfiei no trabalho pra passar o dia. Sim. Sim. É complicado. Mas eu queria que você falasse aí da sua arroba, como é que as pessoas te acham, telefone, Instagram, falasse do curso, ele é anual, como é que funciona, como é que se inscreve, aí de repente dá o Instagram também, não sei qual o site, tá? Para os profissionais se capacitarem, por favor. Nós, humanos, precisamos, com certeza. Bom, o curso, ele é oferecido pelo Instituto Mater Online, tá? Então, todas as informações, o curso ele se chama Especialização em Luto Perinatal, tá? Então, todas as informações do curso, todos os módulos, vocês vão ver lá, que eu tô lá como coordenadora, como professora, né? Então, todas as informações estão lá, descritas no site, é www.materonline.com.br. E as minhas redes, né? Eu tenho o meu site, que é www.nataliaaguilar, com 2 As, tá? Um A dá a mão pro outro. Tá. Natália Aguilar. Tem H, não? Não, sem H. É Natália sem H, pessoal. Natália sem H.com.br. E Instagram e YouTube, @Natália Aguilar Psicóloga. Tá. No meu site, eu tenho tudo disponível lá, os livros que eu já publiquei, os e dá cursos. para baixar os livros? Alguns sim, bacana. né? Alguns, aí vocês precisam me solicitar pelo WhatsApp, né? Aí vocês me pedem pelo WhatsApp e eu faço o envio para vocês pelo correio, né? Tem os cursos, né? Que nesse próximo finzinho de ano eu tô finalizando aí uma sequência de cursos, mini cursos que eu vou disponibilizar para o pessoal, né? Voltados para profissionais de saúde, inclusive um curso rápido, guia de orientação para luto perinatal, para lutos não reconhecidos, para lutos no geral, né? Bacana. Então, lá no meu site tem todas essas informações, né? E o Instagram, né? No Instagram, vocês conseguem encontrar todas as informações, todos os caminhos. E eu posto lá diariamente conteúdos a respeito de luto perinatal, a respeito de luto parental, né? Enfim, tem bastante coisa. Tá joia, Natália, obrigada. Nosso tempo tá acabando. Obrigada aí pelo seu tempo. Obrigada por dividir conosco, né? Essa novidade. Tanto a conscientização não é em outubro, ela não é deste ano. Não. Só a lei, só a vigência da lei ocorreu em 2025. Isso, a conscientização. E a pós-graduação também. Isso aconteceu em 2025. Isso. Mas essa conscientização, ela já existe. Ela já existe já há alguns anos já. E todo mês de outubro a gente dedica, né? A gente tem que falar todo o tempo. Isso, né? É o que eu falo. O mês da conscientização, ele existe para conscientização. Para conscientização. Mas não é que é só naquele mês, né? Isso. A gente precisa entender, é a mesma coisa do câncer de mama. Outubro é o mês do câncer de mama. Todo mundo já sabe, graças a Deus tem muitas campanhas. Ainda temos uma incidência de mortes por câncer de mama. Olha que loucura. Com toda essa avalanche de informação, né? Mas você não pode se preocupar com o câncer de mama só em outubro. Exatamente. É a mesma coisa, né? Exatamente. Não dá para você se preocupar com as coisas só em um mês de conscientização. É só uma data que se estabelece para falar sobre aquilo. Isso. Institucionalmente, né? Isso. Mas no dia a dia a gente tem que ajudar o próximo. Falar sempre, porque né, não acontecem perdas gestacionais somente em outubro, não né? É? Acontece o tempo todo. Seria ótimo se fossem poucas. Os números são assustadores, então a gente precisa falar e dar espaço, né, de visibilidade para essa temática, né? Porque para que essas famílias elas vivenciem seu luto de uma maneira mais saudável. E não vou falar menos dolorida, mas mais verdadeira. Mais verdadeira, não, sim. Porque esconder não resolve e não vai sanar a dor. Não é porque você deixa de falar sobre a morte que ela deixa de acontecer. Né? Ela continua acontecendo. Só que quando a gente não fala, as pessoas elas sofrem em silêncio. O que é bem pior. Que é bem pior. Obrigada, Natália. Eu Obrigadão. Que agradeço, querida. Então, pessoal, tá aí. Sigam a Natália.
E vamos conversar sobre isso. Conversa com o vizinho, conversa com o parente, conversa com o amigo, conversa no trabalho. Não vamos deixar morrer, não. É uma dor que precisa ser vivida, tá? Mas vamos viver. Vamos viver. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.